Muy buenos días, un saludo a todos los que están conectados Muito a bom través del dia. satélite Amazonas y Uma el saudação a satélite todos que estão Eutelsat-8 conectados através do en los satélite diferentes Amazonas e países o satélite y también Eutelsat los que 8 nos estarán diferentes países, leyendo y escuchando estas palabras de e saludo também os que estarão lendo e en esta escutando essas ocasión de hoy palavras de domingo saudação 7 de diciembre de desta este ocasião de año hoje, domingo 7 de dezembro 2025. deste ano Pueden 2025. tomar asiento si están en pie, por favor. Podem assentar se estiverem em pé, por favor. En estos días, Dios nos ha estado dando Nesses mucha dias, palabra, Deus esteve nos dando la cual muita palavra fue prometido en las Sagradas Escrituras que foi prometido y en nas los Sagradas mensajes del Escrituras reverendo William Branham e y nas del Dr. William mensagens do Soto, reverendo William Branham e do que Dr. William en Soto, una gran carpa catedral bajo un que em uma ministerio grande capa estaría catedral, Dios sob o trayendo ministério, una Deus estaria enseñanza, trazendo um la ensinamento cual está contenida que en esos 7 truenos está contido que en nesses el libro 7 del trovões Apocalipsis que no livro do están Apocalipse siendo mostrados estão sendo mostrados por medio de ese ángel fuerte, por meio deste anjo el forte, cual desciende o qual con un desce librito en com su um mano livrinho em sua para mão, entregárselo a un hombre desce com o livrinho aberto em sua y mão que para o entregar a um homem. y profetice sobre muchos pueblos, Para que naciones profetize sobre y muitos lenguas. povos, O nações e sea que línguas. viene a darle esa comisión Ou seja, que a vem ese instrumento, a a ese dar profeta, essa comissão a esse para instrumento, a esse toda la raza profeta, humana. para toda a raça humana. Miren, dice en el capítulo 10 Vejam, del libro del no Apocalipsis, capítulo 10 do vi livro do descender del cielo Apocalipse otro ángel diz: fuerte E envuelto en una vi nube outro anjo con un forte que arco descia iris do sobre su céu, cabeza, y su vestido rostro de era uma como el nuvem, por sol, y cima da sus sua pies cabeça como estava um columnas de arco fuego. celeste, e seu rosto era Tenía como en o su sol e mano os pés un como librito coluna de abierto, fogo. y puso su pie E derecho tinha na sobre mão el um livrinho mar aberto, e y pôs el o pé izquierdo direito sobre la sobre o mar tierra, e o y esquerdo sobre a clamó a terra. gran voz E como el rujo clamou de un com león. grande Y voz, cuando como hubo quando clamado, brama o 7 leão. truenos E emitieron havendo sus clamado, voces. os 7 trovões fizeram soar Cuando as los suas 7 vozes. truenos hubieron emitido sus E voces, sendo yo iba a ouvidas escribir, dos 7 trovões pero as oí una suas voz del vozes, cielo que me eu ia decía, escrever, sella mas las ouvi cosas que uma los 7 voz do céu truenos que han dizia: dicho y no Sela las o que os 7 escribas. trovões falaram, Y e el ángel não que o vi sobre el escrevas. mar y sobre la tierra E o anjo que vi levantó estar su mano sobre o al mar e cielo sobre a y terra, juró por el que vive levantou a por los mão siglos de los ao siglos, céu que e creó el jurou cielo y por las aquele cosas que que están vive en para él, todo y la sempre, o tierra y qual las criou o cosas que céu e están o en que ella, nele há, y e el a mar terra y e o las que nela cosas há, que están en e o él, mar e o el que nele há, tiempo no sería más. que o O sea, el tempo não tiempo seria es metido mais. allí Em de tempo ali ele redención, escreveu de redenção. sino que los días de la voz del séptimo ángel, Mas nos dias da cuando voz do tuviese tocar la sétimo anjo, trompeta, quando el tocar a sua misterio de Dios se trombeta, se consumará, cumprirá como él o lo anunció a segredo sus de Deus, siervos, los como profetas. anunciou aos La profetas voz que seus oí del servos. cielo habló otra vez E a conmigo y voz dijo, que eu do céu ve tinha y toma ouvido el tornou a librito falar que está comigo e abierto en disse: la mano del Vai ángel e que toma está o en pie livrinho sobre el aberto mar da y mão sobre do la anjo que tierra. está em pé sobre o mar Y e fui al sobre a ángel terra. diciéndole que me E diese el fui ao librito. anjo, Y él me dizendo-lhe: dijo, Dá-me o toma livrinho. y E cómelo, ele disse-me: y te Toma, amargará el come-o, vientre, pero e en tu ele boca fará será amargo no dulce teu como la ventre, miel. mas na tua boca Entonces será tomé el doce librito de como la mano mel. del ángel y lo E comí. tomei o livrinho da mão Y era do dulce en anjo mi e boca o como comi. la miel, E comi. pero cuando lo E hube na minha comido, boca era doce amargó como mi mel. vientre. Havendo Y él me comido, meu dijo, ventre ficou es amargo. necesario que E ele profetices disse-me: otra vez Importa sobre que muchos profetizes pueblos, outra vez naciones, lenguas a muitos y reinos. povos, nações, Ese línguas e título de reis. propiedad es el libro de la vida del Esse Cordero, título de donde estarán propriedade é o livro escritos da los vida do nombres Cordeiro, de los onde estão escogidos de Dios. escritos os nomes Ahora dos recuerden que escolhidos de también Deus. está la otra Agora sección recorde que também de los tem a nombres outra escritos en seção el libro de la dos vida, nomes escritos no que es livro da la otra vida, sección del que libro é de la a vida del outra Cordero, seção do livro da en vida do donde Cordeiro, los nombres onde os pueden ser nomes borrados, podem ser los que están riscados. escritos en la sección del Os libro que de la estão vida del escritos na Cordero, seção do livro da vida do esos Cordeiro, no pueden ser borrados. esses não Ahora podem ser miren, riscados. Agora en el vejam, mensaje, el libro que un hombre se comió, na mensagem O Livro que ahí um nos homem dice, comeu, por eso es que ali ele encontramos nos disse: Por que luego isso que que el ángel vemos fuerte le dio el que libro depois que o anjo para que se lo forte deu o comiese, livro para que eu luego de comesse, eso usted depois deja de disto, ver al ángel você fuerte. já deixa de ¿Dónde ver se o anjo metió? forte. ¿Para Onde dónde se cogió? meteu? Onde entrou? Para Él onde se foi? metió dentro de aquel que se Ele comió el entrou libro. dentro daquele que Él comeu o livro. entonces toma ese instrumento Então ele para que a pega través esse de ese instrumento instrumento para que, él através deste manifestice instrumento, ele
se manifestar, para através desse instrumento ele se manifestar. Agora vejam onde está esse anjo forte. O Espírito Santo, vejam. O Espírito Santo operando neste mensageiro, o ministério de Jesus pela segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Aí é onde está o anjo forte. E recordem que por ali, por 2010, ele disse, a vinda do anjo forte ainda não cumpriu, não se realizou. Ou seja, o anjo forte não desceu e disse, ele mesmo disse, e a segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu, porque ele ainda está no lugar da intercessão, diz ali. Portanto, esse anjo forte ainda não tinha entrado dentro de um instrumento, de um véu de carne. Mas, ao terminar as 7 eras, vejam vocês, ao terminar a dispensação da graça, depois disto, nesse entrelace dispensacional, tinha que aparecer esse anjo forte, para que na terra fosse clamado e fosse dito que o tempo não seria mais. É o que põe fim no reino dos gentios, fim neste reino, e estabelece o reino messiânico. E é o que pôs fim na dispensação da graça. E deu início à abertura, à dispensação do reino, porque ele é o que tem. Ele tem as chaves, é o que tem as chaves. Tem as chaves para fechar e ninguém abrir. E abrir e ninguém fechar. Agora vejam, ele continua dizendo, então o ministério deste que comeu o livro é uma manifestação do anjo forte. Então, é o anjo forte através deste que comeu o livro, revelando os mistérios escondidos desde antes da fundação do mundo, revelando o grande mistério pelo qual houve silêncio no céu por quase meia hora. Então podemos ver o livro que estava no céu, o livro misterioso. Já podemos ver o lugar onde há de chegar este livro. Vemos aí na Escritura o lugar assinalado para esse livro chegar, na boca e no ventre do último dos profetas, para pela última vez trazer a profecia final, a mensagem final de Deus. Esse é o maior de todos os tempos. Por que é o maior de todos os tempos? Porque é o tempo em que o título de propriedade regressa à raça humana. Para realizar a ressurreição e a transformação, requer o título de propriedade no meio da raça humana, senão não pode acontecer. Portanto, em seu programa, Deus em seu programa, neste tempo final, está cumprindo sua palavra de que estaria restaurando não somente no campo espiritual, mas no físico também, estaria restaurando todos os filhos e filhas de Deus. E isso torna possível o título de propriedade. O título de propriedade tem que estar na terra e não no céu. É na terra que tinha que estar. E nesse tempo Deus cumpriu esse programa, essa profecia, e já a estamos tocando, palpando com nossos próprios olhos. Vimos onde esse anjo forte está. Esse anjo forte está nesta manifestação, ou seja, que esse anjo forte, neste mensageiro, é uma manifestação dele que neste tempo final está trazendo essa fé de transladação, essa fé de rapto. É o ministério da manifestação do anjo forte. O ministério da manifestação do anjo forte. Que Deus os abençoe e os guarde. E que hoje Deus derrame grandes bênçãos também por meio da palavra que estará sendo trazida e nos abra o entendimento, as Escrituras, para continuar compreendendo a sua palavra e o Senhor nos abrindo o entendimento e que muita palavra se encarne em nossos corações.
e cresçamos mais com tudo que Ele estará nos dando neste dia. Até às 7 aqui em Matamoros, que são às 9 a.m. lá em Porto Rico. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando o dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Vimos o ministério desta manifestação do anjo forte. O ministério da manifestação do anjo forte. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.